Hoje nós vamos falar sobre os padrões invisíveis que fazem a nossa mente nos levar para onde não queremos ir. Você já deve ter passado por situações e observado que muitas vezes você não quer reagir de uma determinada forma, mas você acaba fazendo. Você não quer sentir um determinado sentimento, mas quando você vê no desenrolar do dia, você está sentindo. Existem padrões que a nossa mente reconhece, absorve, e aí ela acaba despejando isso. E nós, sem percebermos, vamos fazendo aquilo que não queremos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês dirigem? Quem dirigir? Lembra lá quando vocês começaram a aprender a pilotar? Acelerador, embreagem, as marchas, a seta, o retrovisor. Era muita informação no cérebro, vocês falavam, eu não vou dar conta, em especial na primeira aula, né? Não vou dar conta, não sei como é que eu vou fazer isso, como que eu vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo? E foram passando os dias, vocês aprenderam, mas ainda assim era difícil. Aí vocês foram para a vida real com esse material que vocês aprenderam. E aos poucos, o que aconteceu? Todo o processo ficou automatizado. Então, hoje, vocês não pensam, eu vou entrar no carro, eu vou sentar, eu tenho que ligar a chave, eu vou engatar a primeira. Não. Vocês simplesmente vão para a vida, vão para os compromissos e o carro está se dirigindo sozinho. É piloto automático. Isso é maravilhoso, né? Isso daí poupa esforço nosso de estar sempre focando a atenção na mesma coisa. Porém, essa mesma habilidade maravilhosa que a nossa mente tem de captar o conhecimento, introjetar e automatizá-lo, fazer sem que você perceba, ela faz para tudo. Ela não faz só para as coisas que você quer aprender. Ela faz para aquelas que te traumatizaram, ela faz para aquelas que ensinaram você através de padrões que também aprenderam. Ela faz com aquelas coisas em que você passou situações e que está lá no passado, muitas vezes distante, 30, 40 anos atrás, você não lembra, você não tem consciência e você está repetindo. E muitas vezes você se pega falando assim, gente, por que eu estou fazendo isso? Não tem necessidade, mas eu estou fazendo. Existe um autopoliciamento quando você toma consciência de que aquela atitude não está mais coesa com o seu momento, com a sua realidade, com quem você é hoje. Porém, se você não tiver consciência disso, o que vai acontecer? Você vai continuar anos e anos e anos repetindo esses padrões, que muitas vezes fazem o quê? Geram dificuldades financeiras, geram baixa autoestima, geram problemas em relacionamentos, geram dificuldade de lidar com o processo profissional, de escolher ou de manter a carreira adequada para vocês. E isso tudo somente por uma repetição automatizada na mente. O que eu chamo de mente invisível, em verdade, é a habilidade do nosso cérebro de estar captando e facilitando a nossa vida. Para vocês que participaram do curso mais recente, Códigos do Corpo, vocês perceberam que o nosso corpo, ele tem sinais, e cada parte do nosso corpo desenvolve uma linguagem própria e manifesta aquilo que a gente internamente quer transmitir. A mente, ela é essa parte do nosso corpo extremamente responsável para o nosso bem-estar, para desenrolar nossa vida de uma forma positiva. Porém, o que nós captamos, sem querer querendo, porque assim, tudo
que vocês estão ouvindo, o que passou no dia de vocês hoje, tudo vai sendo armazenado, vai sendo compilado. A mente vai reconhecer o resultado através das suas emoções. E ela vai filtrar o que é bom e o que é ruim. Dentro disso, se você vai repetindo, 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 sempre um padrão, você vai formando uma sinapse extremamente fortalecida. Por quê? Porque você está sempre naquele ponto, sempre naquele ponto. Aí você diz, mas eu não quero mais repetir isso. Só que sem querer, você está trazendo atitudes, falas, situações que vão repetir aquele ponto. E você não toma consciência disso. Então, primeiro passo para poder trazer essa mente para o controle, não calar a mente, não destruir sinapses antigas, porque isso não é possível. Não tem como a gente desfazer. Como não é possível nós apagarmos o nosso passado nos constitui, também não é possível desfazer essas sinapses. Muitas pessoas vêm para mim e dizem assim: se eu descobrir qual foi o meu trauma de infância, por exemplo, se eu acessar isso, eu consigo limpar esse trauma, resolver essa situação? Não, não consegue. Nós não conseguimos, entre aspas, destraumatizar. Não tem como. Gerou um trauma, aquele trauma vai estar lá. É como você dar uma topada e gerou uma situação, uma lesão ali, uma situação traumática, uma lesão no seu joelho. Tem como você desfazer essa lesão? Não. Tem como o seu joelho se recuperar para que você possa continuar fazendo as suas atividades. E o mesmo acontece com as situações do nosso passado. Não temos como apagar. Então, qual a vantagem de nós sabermos, de nós descobrirmos, de nós acessarmos isso? A vantagem é que só é possível formar novas sinapses quando você, sua mente, reconhece que não é mais necessário aquilo. Porque enquanto você não reconhece, enquanto você não acessa, você vai estar sempre repetindo. Tomar consciência faz com que você habilite a sua mente a trabalhar num padrão que agora seja compatível com a sua situação. Mente visível é sobre o que eu não consigo ver, estou perdendo. O que eu não consigo sentir, estou permitindo. O que eu não consigo transformar, mas é somente uma limitação minha. E eu estou mentindo para mim mesmo. Estou carregando culpa, estou carregando medo, estou carregando procrastinação, estou carregando ansiedade, estou carregando escassez, estresse exagerado, estou carregando solidão. Tudo isso poderia estar num outro padrão vibratório. Por quê? Porque, em verdade, eu estou carregando, por quê? Aprendi a carregar, foi me passado isso, e quando, melhor de tudo, para você que está vendo isso, quando você começou a assimilar esses conceitos, quando você olha em volta, você vai ver que inúmeras pessoas repetem esse padrão que muitas vezes você tem. O que que isso faz para sua mente? Padrão de reconhecimento. É muito fácil acessar e repetir algo quando eu reconheço que também existe ali fora.
Existe uma validação. Para a mente, é uma validação positiva, mesmo que a situação seja negativa. Quer ver um exemplo? Vamos colocar uma situação hipotética de que vocês vão para um lugar, aonde esse lugar, uma festa, e nesse lugar, você vai olhar em volta, todos estão com um copo de uma bebida alcoólica na mão. Você tem disponível água e você tem disponível a bebida alcoólica. Mas você nem gosta de beber. Não é o teu trivial beber. E aí você olha a água, você olha a bebida, você olha em volta, todo mundo está bebendo. O garçom te oferece. A sua mente, ela traz assim, ah, por que não? Tomar só um golinho. Você pega algo que você não está acostumado. E se você beber, vai estar tranquilo. A sua mente vai estar super confortável. Não acontece o mesmo se você pegar água. Por quê? Porque olhando em volta, a sua mente não reconhece um padrão similar. Ela vai trazer para você o sentimento da diferença. E a diferença te gera um estranhamento. O estranhamento te gera um desconforto. O desconforto te gera medo. E o que a mente faz por defesa? Se fecha. Por quê? Porque ela gerou o sentimento de medo em vocês. Então, para você romper um padrão, é necessário esse acesso. É necessário entender quais são esses mecanismos de conexão com a mente para você romper isso. Senão, você vai estar sempre repetindo os padrões. Pensa agora. Quero que vocês pensem. Existe uma situação na vida de vocês que vocês desejam mudar, mas que vocês estão sempre repetindo. Eu quero que cada um pense um pouquinho. Aquele tipo de situação que, assim, gente, eu tento mudar, mas parece que eu estou sempre fazendo o mesmo, trazendo o mesmo perfil de pessoa para a minha vida, trazendo o mesmo tipo de situação no trabalho, aproximando o mesmo tipo de familiar que age da mesma forma, trazendo sentimentos dentro de situações que parece que é o mesmo. Existe algo aí que vocês sentem. Reconheço, mas parece que eu não consigo mudar isso. Tento algumas coisas ou nem consigo o ímpeto de tentar nada. Porque parece que o sentimento que eu tenho é que é assim, não adianta. Não muda mesmo. É sempre a mesma coisa. Existe isso aí na cabecinha de vocês? Se existe isso, eu quero agora que vocês pensem em outra coisa. Observem, tragam na cabeça de vocês algumas pessoas de conhecimento bem próximo. Aquele amigo que vocês têm contato sempre, aquele familiar, aquele companheiro, enfim. Pessoas, tragam agora na cabecinha de vocês, pessoas que vocês têm um contato habitual. E agora tentem pensar na reclamação, dor, situação ruim, dificuldade dessa pessoa aí de fora. Parece que essa pessoa está sempre no mesmo. Independente do que vocês falem, aconselhem, lidem, tentam arrumar a solução, parece que a pessoa está sempre naquele loop infinito. Dito isso, vocês acabaram de ver quanto é habilidosa essa nossa mente. Por quê? Porque vejam só, quando a gente está de fora, olhando o outro, nos parece meio óbvio
que, gente, por que esse indivíduo não muda? Por que esse indivíduo não faz outras coisas? Por que não toma outras providências? Por que, enfim, está sempre reclamando do Japão, mas não sai do Japão. Toda vez que vai viajar, vai para lá. E aí volta reclamando que a viagem foi ruim. Mas vai e compra passagem para lá. Veja, nós de fora é muito fácil observar, julgar e ver de forma clara que são poucas as coisas para mudar uma situação gigantesca. Mas quando nós, aqui, na nossa vida, na nossa situação, falamos sobre esse processo de mudança, nós também empacamos, assim como a outra pessoa. Por quê? Porque a mente nos engana. A mente repete, repete, repete aquilo que ela está habituada. E, em especial, aquilo que ela volta e valida. E reforça. Vamos falar dos padrões, tá? Primeiro padrão, rejeição. Importante frisar que aqui a gente está numa aula inaugural aí, onde a gente só está jogando e pincelando as coisas mais importantes para vocês terem uma noção da dinâmica que é este curso, tá? Nós não vamos nos aprofundar, mas vamos pincelar aí. Primeiro padrão que a gente vai falar é rejeição. Por quê? Porque a rejeição é um padrão que nós aprendemos muito cedo. Incrível, né? De criança, a gente aprende e assimila esse padrão da rejeição. Por quê? Porque nós, seres humanos, buscamos, no primeiro momento, a partir dos 2 aninhos, buscamos a aceitação. A coisa mais importante para nós é a aceitação do outro. E aí, dentro disso, a gente começa a trazer a rejeição. Por quê? Porque para termos a aceitação do outro, e num primeiro momento esse outro, primeiro outro, que nós queremos a nossa aceitação, essa aceitação é a nossa mãe. O ser mais importante aí para a criança, a mãe. Depois o pai, se tivesse convívio, irmãozinhos e os familiares. Mas buscamos primeiro essa aceitação. Dentro dessa aceitação, nós nos moldamos para agradar, para ter aceitação desse ser. A gente se molda para agradar. O que eu faço que agrada a minha mãe? Eu vou tentar fazer de novo, e vou tentar fazer de novo. E muitas vezes, se você corre, brinca, pula, isso desagrada a sua mãe, você aos poucos vai tentando não fazer, porque você, ao invés de levar a bronca, você leva o agrado, o carinho e a aceitação dessa mãe. Só que o seu ímpeto, a sua natureza, é de correr, é de bagunçar, é de subir no luxo, é de fazer tudo. Você começa a se moldar. Você começa a se adaptar para ter essa aceitação. E aí você vai se adaptando para ter a aceitação de todos em volta. Familiar, do irmãozinho, dos coleguinhas que você brinca, dos coleguinhas da primeiro contato de escola. Você vai cada vez mais se distanciando de você, do que é a sua origem. Para quê? Para evitar conflito, para ser aceito, para se sentir feliz. Mas, na verdade, você começa a ficar infeliz. E aí começa o padrão de rejeição. O padrão de rejeição acontece porque você se rejeita em primeiro lugar. E aí você se rejeitando, conforme você vai crescendo, você começa a trazer indivíduos e situações para rejeitar você, validando o sentimento interno que você, em origem, manifestou. Esse é o primeiro padrão. Segundo padrão. Abandono. Quem vive o padrão de abandono normalmente busca aprovação. Padrão. Por isso que vem logo na sequência, tá? Rejeição e abandono. O padrão de abandono, ele é manifesto, esse padrão é manifesto por pessoas que precisam muito da validação do outro, precisam muito da aprovação do outro. E muitas vezes
se renegam, se anulam para ter o outro como eu te aprovo, você é o máximo, você me faz muito feliz, você é muito importante para mim. O indivíduo passa por cima de si mesmo, dentro deste padrão, para poder estar nesse contato de validação. E vejam, o padrão de abandono ele tem uma sintonia muito forte com o ego. Você fortalece cada vez mais o seu ego dentro desse padrão, tá? Por quê? Porque, assim, você bater de frente com o outro, você dizer um não, causa desconforto no outro. Óbvio. Causando desconforto, o outro te julga. Ele te julgando, você vai estar solitário na sua escolha. Portanto, você vai estar abandonado. E aí, esse indivíduo, dentro do padrão de abandono, aproxima pessoas para validar isso. O que essas pessoas fazem? Só te usam. Essas pessoas, você é o servo dessas pessoas. Você vai fazer tudo que o outro quer, no momento que o outro quer, e você nunca vai ser visto. As suas necessidades nunca vão ser enxergadas. Qual é o sentimento que tem internamente? Eu estou sozinho no mundo. Eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém que olhe, ninguém que faça, ninguém que me veja realmente. Terceiro padrão. Culpa. A culpa é uma das emoções mais desgastantes. Muito pesado, muito desgastante. Por quê? Porque te gera a sensação que você sempre poderia fazer mais. Você poderia dar mais, você poderia ajudar mais, você poderia ser melhor, você poderia desempenhar melhor no trabalho, você poderia ser mais amoroso na família, você poderia ser uma mãe melhor, você poderia ser um irmão mais solidário, você poderia ser mais. O sentimento de culpa, ele está diretamente associado a esse sentimento de que eu não sou perfeito. Eu não consigo alcançar essa perfeição. Eu não consigo dar o meu melhor. E aí tudo, até o teu descanso, é algo que gera um peso. Por quê? Porque entra no processo de culpa. Por que você está descansando? Você não deveria descansar. Por que você não vai? Se querem que você vá. Por que você não faz? Se você já deveria ter feito. Se todos estão fazendo. Então, o sentimento de culpa, ele é frequentemente um dos sentimentos que mais minam o desejo e a vontade de existir. Por quê? Porque em tudo que o indivíduo dentro desse padrão ele faz, gera esse sentimento de que eu poderia fazer melhor. Só que, falando dessa mente invisível, esses padrões que eu estou citando para vocês, eles não são lindamente assim abertos, como eu estou compilando e jogando. Na verdade, vocês podem estar se reconhecendo nesses padrões, mas o que acontece? No dia a dia, no desenrolar das coisas, vocês nem notam, vocês não percebem que estão fazendo, gerando situações pelo sentimento de abandono, gerando situações por culpa, gerando situações por esse sentimento de escassez, que a gente vai entrar agora, nós não percebemos. Isso que é a grande cilada dessa mente. E por isso, invisível. Porque não está assim fácil, escancarado. É preciso uma investigação maior. Sentimento de escassez. Esse padrão, ele não fala só de dinheiro. Muitas vezes, quando a gente usa a palavra escassez, a pessoa diz assim, não, mas eu não tenho esse sentimento de escassez, eu sou uma pessoa que, nossa, eu posso gastar o que tiver que gastar, que para mim está tranquilo, eu não sou avarento, tal. Não é somente sobre isso. O sentimento de escassez, ele está associado à falta de tempo, sentimento de que você nunca tem as pessoas do seu lado. Olha lá o sentimento de abandono. Falta de... A escassez, ela está também no sentimento de falta de capacidade para assimilar as coisas. Então, muitas falas de indivíduos, por exemplo, que dizem assim,
Ah, eu não vou conseguir fazer isso. Ah, por quê? Não, porque tudo que eu tento parece que não dá certo. Não, eu não tenho a capacidade de assimilar, não, eu não tenho foco para isso. Não vou conseguir. E, na verdade, é um sentimento que está associado lá nas situações frustrantes. Aonde você realizou algo, aquilo não deu certo. Você sentiu tristeza por não ter conseguido o resultado positivo, por bloqueio, defesa, você reagiu como: ah, também eu não queria mesmo. Tá tudo bem, não quero. Numa outra oportunidade, uma outra situação, totalmente diferente. Mas você tinha que novamente se colocar em risco. Normalmente isso lá atrás, no seu período de infância, de juventude. Você fala: não, eu não quero. Não preciso disso, não vou fazer. Não estou afim. Por quê? Para não confrontar essa situação desgastante novamente. E aí, quando você não faz, a sua mente gera: eu não tenho, eu poderia estar fazendo, eu não faço. Para mim, as coisas não dão certo. E aí gera justificativas. Não, eu não vou porque não dá tempo. Não, eu não vou porque dá trabalho. Não, eu não vou porque eu vou ter que reorganizar tudo para fazer. Isso são só armadilhas da sua mente. E como que você vai saber se o que você está pensando naquele momento é um desejo legítimo seu, não quero, ou é o seu medo falando? Ou é esse sentimento de escassez, não querendo repetir uma situação? Por quê? Porque depois, quando você diz esse não, por exemplo, numa X situação, pensem aí qualquer uma, você se arrepende. Gera o sentimento de que assim, nossa, eu podia estar lá, eu podia estar fazendo. Ah, não, mas não podia não, porque eu não queria. Você dá desculpa para você. Mas te dá uma tristeza que não vem racionalizada. E por que essa tristeza está aqui dentro? Será que esse seu ser interno realmente não queria estar fazendo, estar participando, estar... Mas o sentimento de escassez não deixa você ter essa noção exata. Ele sempre vai gerar 1 milhão de desculpas para que você não faça algo que, em verdade, você está com medo de enfrentar. Quinto padrão: controle. Controle. A nossa mente, ela acredita, nos faz acreditar que nós somos capazes de estar no comando das situações. E quando nós estamos no controle das situações, tudo vai sair bem, porque não vai existir perigo ou risco. Então, vamos colocar uma situação hipotética para vocês. Digamos que você vá para uma viagem. E aí, você e mais 2 pessoas. Você, tomado desse sentimento de controle, que é habitual seu, que é um padrão, você diz assim: pode deixar que eu organizo tudo. Eu arrumo isso, eu arrumo passagem, eu vejo hotel, eu vejo tudo, pode deixar que eu arrumo tudo. Você acha que você vai, nesse momento, minimizar os problemas, porque se você partilhar as coisas com os outros, é o seguinte, eu cuido da questão das passagens, você cuida da organização das bagagens, a outra pessoa cuida do cardápio do que a gente vai comer lá. Quando eu divido tarefas, automaticamente estou fazendo o quê? Eu estou tirando um pouquinho dos pesos, né, do peso dos meus ombros, porque a mala vai ser um pouco mais leve. Eu não vou ter que tomar conta de tudo, eu não vou ter que lidar com a dinâmica de tudo, de cada situação tem um problema, tem um detalhe. Não, eu partilho. Só que, dentro do sentimento de controle, eu quero englobar, cuidar de tudo, porém a vida não é
algo bonitinho matemático. Existem situações inesperadas, existem nuances que, por mais habilidoso que você seja, você vai passar por algumas situações que nem sempre vai dar tudo 100% certo. Quando você se propõe a controlar tudo, em especial tomar conta de tudo sozinho, sem terceirizar, sem abrir espaço para o outro, você engessa demais, sente esse peso de carregar o mundo nas costas e você se frustra exageradamente. Gera um sentimento de exaustão muito grande, aonde pessoas controladoras, altamente controladoras, têm uma fala muito comum. Tudo nas minhas mãos. Só eu que faço tudo. Ninguém pensa em mim. Eu tenho que fazer isso, e ainda tem que sair tudo perfeito. Por quê? Não, mas então por que você não divide, não deixa que os outros façam? Ah, porque não vai saber fazer. Vai fazer tudo errado. Aí vai me dar o dobro de trabalho, porque ninguém faz certo que nem eu faço. Todo mundo faz de qualquer jeito. Então, não, eu tenho que fazer eu, mas sobra tudo para mim. É muito peso, é muito transtorno. Isso é o sentimento de controle. Na verdade, só é um peso porque você quer abraçar tudo. Porque você tem medo de que saia errado. Porque você não consegue lidar com a frustração de não dar conta de tudo. Então, esse padrão de controle gera uma exaustão emocional e que reflete grandiosamente no corpo físico. Por quê? Porque você fica tenso, você fica constantemente irritado. E essa mentira que a mente das pessoas controladoras conta de que tudo sobra para mim, eu sou obrigada a carregar tudo, ninguém pensa em mim, ninguém me ajuda, é uma mentira. Mas a pessoa acredita. E aí ela se sente dentro do outro padrão, que é o padrão do abandono. Se sente abandonada, não visto, não acolhido, não protegido, não reconhecido dentro da grandiosidade de que essa pessoa é. Sexto padrão. Normalmente, pessoas com padrão de controle entram em outro padrão. É muito habitual acontecer isso, que é vitimização. A vitimização, ela nem sempre ela é evidente, tá? Nem sempre vitimização diz respeito de pessoas que são as coitadinhas da vida, tá? Então, assim, o clichê, o padrão mais habitual são vitimistas, as pessoas que estão sempre se fazendo de dodói. Sempre, eu não consigo, eu não posso, ai, tá difícil, ai, tá chovendo, justo hoje que eu precisava ir em X lugar, tá chovendo, ai, tudo acontece comigo, que triste, não tem ninguém para me levar. Isso é o padrão clássico da vítima. Mas nem sempre é somente isso, tá? A vitimização também está um padrão escondido aí de indivíduos que têm dificuldade de lidar com mudança. Então, estamos programados para aula hoje, por exemplo, e de repente, não posso. Aconteceu algo muito, sabe, imprevisto, e nós vamos ter que transferir essa aula para amanhã. Aí você entra no processo de uma irritação, de uma fúria, de uma raiva e de um mimimi, que você chega ao ponto de falar, então eu também não quero. Não, amanhã não me interessa mais, amanhã eu não estou. E você pode, você não está fazendo nada, tanto faz hoje ou amanhã, mas a frustração que te gera faz você entrar num padrão de vitimização. Eu fui renegado, fui trocado por uma outra situação. Não interessa que é emergencial, não interessa que era inadiável, eu tenho raiva. Então, eu tenho raiva de não estar em primeiro lugar. Então, eu entro no padrão de vitimização. A vítima, ela abre mão das coisas que gosta, que quer, que deseja, que necessita, em propósito da raiva. Eu prefiro me segurar nisso do que aceitar que, enfim, a vida segue
Nem sempre eu ganho, nem sempre é do jeito que eu quero, e nem sempre eu sou o centro das atenções. Mas quem está nesse padrão de vitimização não consegue ter a noção clara disso. Por quê? Porque o cérebro entra nesse piloto automático, tá? Então, investigar isso, aprofundar isso e todos esses outros padrões faz com que facilite o processo de você enxergar que essa mente está fazendo, para onde ela está te levando e você não sabe. Sétimo padrão, autossabotagem. Autossabotagem é o padrão mais instigante, mais interessante. Por quê? Porque o indivíduo, a mente do indivíduo, ela gera situações exatamente contrárias ao que você quer. Então, por exemplo, se você tem o senso de, eu gosto muito de música, amo música. Você vai procurar um lugar para morar exatamente aonde é proibido som. Lei do silêncio. Tanto lugar no planeta, é lá que você vai buscar um local para morar. Para quê? Seu cérebro faz você tirar tudo o quanto for prazer. A autossabotagem, ela tem uma raiz, bom, nós vamos nos aprofundar aí no processo do curso, mas ela tem uma raiz de uma situação tão bobinha, simplesinha. Só que essa situação, eu vou dar um exemplo até para vocês aqui ilustrar na aula, sem a gente ir um pouco mais fundo, mas é muito interessante, muito legal esse exemplo. Digamos que 3 crianças, 5, 6 anos, 3 menininhas estão lá brincando, e de repente uma delas, o pai chegou e deu balinha para todas elas. Olha, comprei, vamos colocar, por exemplo, aquele Kinder Ovo que tem um brinquedinho dentro. Comprei para cada um de vocês, um para cada um. E de repente uma delas abre lá o Kinder Ovo e lá dentro tem uma bonequinha de trancinha cor-de-rosa. Essa menininha fica... A minha bonequinha de trancinha cor-de-rosa. Numa alegria, um sorriso assim, ó, lado a lado, né? A outra abre, tem um palhacinho, a outra abre, tem uma florzinha. Aí uma dessas meninas, não, me dá, eu quero a sua bonequinha. Porque eu quero a tua bonequinha. Por quê? Porque você tá tão feliz com a tua bonequinha que eu quero a sua bonequinha. Eu quero. Ela, não vou te dar. Aí o pai fala, não, sem briga. Cada um ganhou um e cada um tem um brinquedinho aí dentro. Não interessa se essa bonequinha é cor-de-rosa, não interessa se uma é palhacinha, outra é florzinha, cada um tem o seu. Não, você não, mas eu quero. Não, você não vai ficar com a bonequinha dela. Essa criança joga o brinquedinho, chora e sai do recinto. Vai para o quarto dela chorar, 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 chorar o resto da tarde por conta dessa bonequinha. E o pai fala, pode chorar, é muito mimo, porque todo mundo ganhou o brinquedo, é frescura. Isso é uma situação boba, pequena, infantil, que não deveria fazer nada. Mas gera nesse momento para essa criança, naquela mente, naquele cérebro, o sentimento de a minha frustração não foi vista, a minha frustração não foi acolhida, eu não consigo o que eu quero, mesmo chorando. Então eu não mereço. E essa criança, ela pode passar por várias outras situações que são naturais da vida, mas que vão fortalecendo o sentimento de que eu não sou merecedor. E quando eu introjeto mentalmente o sentimento de que eu não sou merecedor, eu começo a fazer tudo para validar isso. Então, eu me coloco em situações para me judiar. Eu fico em lugares, eu fico com pessoas, eu fico em situações, enfim, né? A gente não vai adentrar. Mas para falar realmente, não, eu não mereço essa alegria. Eu não mereço. Então, muitas vezes você diz assim, eu quero liberdade e eu me coloco numa situação de prisão.
Eu vou entrar no relacionamento com um homem que é extremamente castrador, ciumento, que não deixa eu sair da porta para fora. Eu busco isso. E eu sei que eu quero liberdade. Mas por que que então, eu sabendo que esse homem é castrador, eu continuo nesse relacionamento? Autossabotagem. E que tem uma raiz numa situação pequena. A gente meio que concluir a nossa aula. Novamente, para quem esteve no curso do corpo, vocês sabem que o corpo ele é mensageiro. E o corpo, ele traz uma conexão muito profunda com as nuances dessa mente. Então, é interessante vocês saberem que dentro desse processo da nossa mente, existem gatilhos que nós acabamos manifestando no nosso corpo físico. E por isso, muitos indivíduos têm enxaquecas crônicas, têm problemas de coluna, tem diversas situações em que, assim, muitas vezes vão ao médico, fazem exames, investigam, e assim, aparentemente não tem nada, né? Mas está manifestando sempre, sempre, sempre aquela situação. Por quê? Porque muitas vezes esse corpo ele está gritando o que o nosso emocional está concentrando por um hábito e um padrão que a nossa mente não para de fazer. Então, o emocional grita, eu não aguento mais, e a mente continua fazendo, 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 e aí a última válvula de escape é o corpo. E o corpo, ele vai ter insônia, o corpo não vai te deixar dormir à noite, o corpo não vai deixar você relaxar, o corpo vai trazer tensão muscular, o corpo vai trazer alergias, o corpo vai somatizar doenças, justamente porque a última porta e a última tentativa que esse ser está de resolver. E vejam, não necessariamente essas situações crônicas, elas vão fazer você parar. Muitas pessoas pensam e dizem assim, quando chegar ao máximo, quem sabe cansa. Não, não cansa. A mente não cansa de repetir padrões. Por quê? Porque ela é programada para isso. Então, a única forma da gente reverter algo, para ter uma vida mais leve, para se sentir melhor e para tentar caminhar na direção mais coesa com o seu ser interno, é justamente você entender essas armadilhas da mente e, através disso, você tentar não desfazer o que está feito, mas criar, usar a habilidade dessa mente para criar novos padrões que te levem para onde você realmente quer estar. Esse é o grande X. Agora, um exercício ao vivo aí para vocês, só para a gente finalizar. Se vocês tiverem, vocês pegam aí uma caneta e um papel. Se não tiverem, tiver celular, vocês podem escrever no celular. Se não tiver nada também à mão, registrem aí na mente de vocês, tá? Primeiro de tudo, pensem aí. Desses padrões que vocês ouviram, tá? Que nós trouxemos aqui uma palhinha. Qual deles, só guardem aí na cabecinha de vocês, qual deles mais, vocês falaram assim, nossa, isso sou eu. Guardem aí. Provavelmente tem o segundo, tá? Qual o segundo padrão, talvez não tão forte, mas que é assim, é o segundo que eu mais me identifiquei. Registrem isso. E agora, dentro desses dois padrões, eu quero que vocês pensem por um minutinho aí. O que vocês já tentaram fazer para mudar isso? Vamos pensar enquanto. E agora sejam verdadeiros com vocês. O sentimento que vocês têm quanto a isso é de que, dentro desse processo de tentativa de mudança, houve uma
um real resultado, isso é uma hipótese. Segundo, esse resultado, ele foi satisfatório, mas não pleno. E uma terceira hipótese, não sinto que teve resultado nenhum. Aí guardem isso. Isso é para vocês fazerem um sentimento dentro daquilo que a mente já identificou. Não é para gerar julgamento, não é para gerar insatisfação, não é para gerar desconforto. Por quê? Porque tem uma coisa que é uma verdade absoluta. Não conseguimos, de forma alguma, transpor algo que está escondido. Eu não consigo verdadeiramente promover uma mudança se existe uma parte da situação que está oculta. Da mesma forma que o médico. Se você chega com um problema, você relata o problema, o médico olha para você, conversa com você, faz algumas perguntas pontuais, ele pede normalmente exames de imagens, de bioquímica, para se aprofundar e através disso ele olhar e ele dizer para você, olha, agora nós vamos conduzir por esse caminho, você vai tomar essa medicação, você vai fazer essa técnica. Da mesma forma, às cegas, o médico não consegue fazer nada por você. Você não consegue chegar no processo de cura se você não souber a fundo o que está acontecendo. Dentro desse processo da mente, tudo isso que ela traz de forma habilidosa, tudo isso que ela traz de forma oculta, de forma disfarçada, e que é muitas vezes validado aí na vida de diversas pessoas, portanto, você acredita que é normal. Normal sofrer, normal não ter, normal estar infeliz, normal não conseguir o que quer, normal ter tristeza. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: quantos de vocês já não ouviram isso? Ah, e é normal. Relacionamento é sempre confuso. Ah, e é normal. Filho dá trabalho. Ah, é normal. Meu trabalho também é super cansativo. Ah, e é normal. A gente vai envelhecendo, vai ficando tudo sem cor, chato. Não, amigos, não é normal. É comum, mas não é normal. O que tem uma diferença gritante. Não é porque 1 milhão de pessoas veste azul, você tem que vestir azul também. Se você quiser, você pode vestir amarelo. Mas basta você realmente saber, internamente, o que está te fazendo vestir esse azul. E se realmente você quer estar nesse caminho. Então, esse processo da investigação da mente é justamente para trazer à tona todas as armadilhas mentais para que você se direcione no caminho que você verdadeiramente quer estar. E é um curso de formação mais profunda. Se vocês perceberem todo o processo, né, da essência cristal, que agora está no processo de evolução mais forte, né, nós estamos agora no processo muito mais sério. Sério no sentido de uma investigação sem meias palavras. Por quê? Porque quem vem acompanhando, quem vem trabalhando, já sabe que deixar debaixo do tapete a sujeira não faz com que essa sujeira se limpe sozinha. Então, é necessário coragem. E vocês que estão aqui têm essa coragem. Vocês já vieram de um processo de maturidade dentro da própria dor. Para quê? Para que vocês possam agora acessar de uma forma mais limpa, transparente, clara, sem fugas e nem distrações, aquilo que está aí, a mente fazendo repetir, repetir, repetir. Por quê? Para que você tenha uma vida mais pacífica internamente. Mesmo que lá fora continue esse caos, porque cada um é responsável por si.
Gratidão a todos. Eu vou encerrar aqui a nossa aula. Eu espero que, de alguma forma, tenha despertado o coração de vocês, a vontade, o desejo de seguir adiante.